Então iremos iniciar esse podcast com um tema maravilhoso, né, que a gente vai abordar. Mas primeiramente nós vamos nos apresentar. Eu me chamo Alex, eu sou estudante de publicidade e propaganda e nós estamos com esse tema, com esse podcast, né, que foi confiado a nós para que possamos trazer para vocês, né, teorias, informações sobre um tema que vamos trazer e vamos falar para vocês já já, tá certo? Eu me chamo Jocildo Frazão, eu sou estudante de publicidade e propaganda. Vamos abordar aí de uma forma dinâmica, leve, esse tema, que é a imagem e o imaginário. E aí vamos comentar um pouco da nossa visão, dos nossos conceitos, não é isso, Alex? Isso mesmo. Então esse conceito de imagem, né, é o tema, como o José falou, né, que é sobre a imagem e o imaginário da cultura. Nós vamos trazer essa abordagem, essa temática, para que possamos entender um pouco sobre isso, né? Porque nós não trouxemos tudo, né? Algo completo, Uma, mas algo que de fato trouxesse essas informações, né? Sobre a questão dessa imagem, sobre a questão do imaginário, né? Como é que eles se conectam mediante a cultura, né? Mediante outras situações sociais. E nós vamos experimentando isso através desse podcast, não é isso? isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente vai falar sobre um pouco do conceito de imagem do imaginário, né? Então, o conceito, ele é bem aprimorado, né? A gente vai trazer quatro formas do conceito da imagem, que são o sentido visual e artístico, e vamos falar sobre a filosofia e a psicologia também na imagem, na comunicação e na mídia, e também na teoria da cultura. Então, nós vamos trazer esses quatro pontos para trazer essas informações para vocês, né, para desenvolvermos aqui também e trazer uma coisa bem descontraída, né? Não é aquela pressão, aquela coisa formal, mas é algo que de fato vai trazer informações através de risadas, né, de informações é, bem descontraídas. E vamos iniciar, né, nessa questão. Bora lá, bora lá. Então a gente tem um sentido dessa imagem que ela pode trazer diferentes significados, né? Essa questão de imagem, dependendo do contexto também que a gente vai trazendo e algumas interpretações pessoais, né? Então nós temos esse sentido visual e o artístico, né, que traz uma representação visual, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente expressa, no sentido é, de quando nós estamos ali visualizando algo, se aquela imagem vai trazer para nós um suspense, né, vai trazer para nós grandes risadas, né? Então, o conceito de imagem ele traz também isso para nós, né? Através também da nossa visão, do que a gente está visualizando e o nosso sentido ela vai ali expressar, né? Então ela é qualquer forma de expressão visual. A imagem é isso, né? Qualquer forma de expressão visual que transmita, que transmite uma ideia, né? Um conceito, que transmite essa emoção, né? Uma narrativa para nós, né? Essa imagem ela tem esse poder de trazer todos esses significados para a gente, né? Ela está muito ligada também à fotografia, né? A Isso, desenhos, a pinturas. isso. Então a imagem é justamente isso. É quando um artista, né, faz uma fotografia, faz um desenho, faz uma pintura, ali ele está mostrando toda essa identidade, né? Toda essa visão com ele, dele, né? Então é Isso. uma coisa pessoal. Então, por isso que tem essas diferentes percepções, né, da imagem. Porque ali são olhados diferentes, são visões diferentes. A gente pode trazer, exemplo, mesmo uma fotografia, né? Fotografia, dependendo do ângulo, tem uma percepção diferente. Da visão daquele fotógrafo, daquele artista, tem uma visão diferente, uma percepção diferente. Então, eu acho que está muito ligado a isso, né, Alex? Tá muito ligado a isso. Foi muito bom você também trazer esses exemplos, que isso é primordial, né? Porque trazendo algo da nossa realidade, Isso. né? Nós que somos estudantes de publicidade e propaganda, nós temos que estar linkado com isso, né? Sobre essa questão do conceito da imagem. O que é que eu vou fotografar, né? Será que aquela imagem vai trazer sentido para nós? O que é que eu estou querendo passar com essa Isso, imagem, né? Tem justamente, muito isso. justamente. A percepção até de análise do público mesmo, da pessoa, seja lá cliente. Será que eu estou passando a imagem que aquela pessoa quer transmitir?
Hoje está muito interligado nas mídias digitais, né? Profissionais estão procurando posicionamento e a imagem também atrela muito a isso. Há até percepção de valor mesmo, né? Isso. Quando você tem uma fotografia de um produto que gera ali um desejo, ali você tem uma percepção daquele cliente. Então, gera valor à imagem, né? Gera valor em todos esses âmbitos, né? Isso mesmo. Então, gente, assim, é algo muito amplo, essa questão de conceito de imagem, do imaginário, como a gente falou no início, né? A gente trazer bases sobre este tema, né? E também um dos conceitos dessa questão da imagem é sobre a psicologia e a filosofia, que elas estão ligadas também nesse quesito da imagem, né? De trazer esses fenômenos mentais. Então, na filosofia, ela traz essa experiência de atividade que ocorre na nossa mente, que a gente vai gerando ali as emoções, né? E a filosofia ela traz essas sensações, essas memórias. Então, são fenômenos, né? Que fazem parte da consciência e da atividade do nosso cérebro também, né? Sendo estudados também por psicólogos e filósofos nessa questão da imagem, né? De trazer de fato essa essência da humanidade, né? De pensarmos através daquilo que nós estamos presenciando. Então, a imagem ela tem esse poder, né? Esse poder mental, de trazer coisas boas ou coisas ruins, né? Também verdade, muito, tem muito isso. A gente ao imaginar certas situações, a gente vê a imagem, né? A gente já está falando, introduzindo a imagem e imaginário, né? Querendo ou não, elas estão atreladas. Então, ao você imaginar uma situação, uma emoção, um conceito, eu acredito que está muito interligado. Está muito interligado tanto o imaginário quanto a imagem, né? Isso. Então, elas andam ali lado a lado, consequentemente. Isso mesmo. Então tem um psicólogo suíço chamado Carl Jung, né, que ele vem falar dessas imagens, dessas expressões que são tipo um inconsciente coletivo, olha só, né? Sobre essa questão do inconsciente coletivo, que ele é um conceito para descrever cada camada profunda da psique humana, né? Que ela contém as memórias, né? A nossa caixa de pensamentos, como muitos falam, né? Esses símbolos, padrões, então tudo isso está na nossa mente, né? Interligado conosco para que a gente possa ali futuramente a gente se lembrar de algo que foi bem memorável para a gente ou não, né? Então tudo isso é parte dessa base da nossa imaginação, né? Dessas imagens que nós vemos ao longo da nossa vida, né? Muito interessante, né? Muito interessante. Que a gente imaginar uma imagem da nossa infância, né? E está interligado sempre a imagem com o imaginário. Ou então, principalmente voltada, né, nessa psicologia, né? O inconsciente coletivo. Geralmente a gente pensar em temas polêmicos, alguma coisa que é comum para todos, a gente acredita que a grande maioria tem esse consciente coletivo que imagem, tem uma imagem meio semelhante, né, entre ambos. Então é muito interessante voltar da psicologia. Justamente. E também nessa questão da comunicação e da mídia, né, que é primordial a imagem acontecer, né, essa cultura que deve estar pertencente na comunicação e na mídia, né, ao qual a gente tem que trazer essa base no jornalismo, na publicidade, no marketing, em tudo aquilo que nós formos fazer, sempre tem que ter a imagem, né, a autoimagem, os conceitos, para que possamos ter essa percepção também do público, né, isso é muito importante, de termos essa percepção do público e colocar ali em uma ideia, em um projeto, né, em uma peça publicitária, em uma campanha publicitária, né, que isso também é muito importante, conhecer a cultura de vários povos, a nossa cultura também, né, dessa questão do comportamento, da autoimagem, né, o que é que as pessoas hoje imaginam, né, qual é a imagem da pessoa hoje
também relacionado a mim, né? O meu vestir, também isso Tá tudo muito interligado, né? tá tudo linkado, né? A gente usa o mesmo termo. A imagem de tal marca, ó, fulano, tal marca quer passar essa imagem, né? A gente tá muito utilizando isso, porque é uma percepção pública, né? Então, voltada a essa comunicação, às mídias, a imagem, ela tem essa percepção pública, como ela está sendo vista. Hoje, os profissionais, médicos, a gente vê dentista, eles estão muito assim preocupados com essa imagem que quer passar, né? Os advogados estão vestindo bastante nessa imagem, nessa percepção do valor, né? O que é que eles estão transmitindo com essa imagem? Então é bem interessante. Muito, muito interessante. Então, nessa teoria também a gente traz essa questão cultural também, né? Como a gente já entrou nesse tema, questão do cultural, né? Que está na nossa temática, né? Sobre a imagem e imaginário da cultura. Então, essas imagens, ela desenvolvem um papel muito importante hoje na construção de significados da nossa sociedade, né? Identitários, para uma boa aceitação também. Também deve acontecer isso, né? Essa aceitação, né, das culturas, das ideologias também, que isso é primordial. Reforça, né? Bastante. Isso. Ela reforça e fortalece essa comunicação. Essa comunicação da cultura. Quando você fala imagem na cultura, então a cultura ela é bem ampla, tem significados importantes e a imagem traz, se volta lá atrás e ressignifica, né? Significa. Isso, justamente. Então é um elemento primordial hoje, né? A questão da imagem na cultura, porque a gente percebe o mundo, né? A gente comunica ideias, a comunicação de ideias, construir significados na cultura e na sociedade no modo geral. Isso mesmo. Então agora vamos falar sobre um pouquinho sobre o imaginário, né? Bora lá. Como a gente está mencionando aqui, a gente já está mencionando, de fato, interligando, né? Na verdade, imagem e o imaginário. Eles estão, como eu falei, elas estão ali lado a lado, né? E aí o imaginário, ele é um conceito amplo, na verdade, né? Ele também, em diferentes modos, em diferentes percepção, ele ali tem um significado. E a gente também vai discutir esse significado nessas percepções que a gente acabou de mencionar, né? Como é o imaginário na cultura, na psicologia, na mídia, né? Então, elas estão interligadas e se refere a esse conjunto de imagens mentais. A gente falou em imagem agora e ao falar em imaginário é justamente isso, essas imagens que vêm na nossa mente, né? O nosso imaginário. Então elas são essas representações simbólicas que ao mencionar tal assunto vem à tona na nossa mente, no nosso imaginário referente às imagens, né? Então elas estão interligadas aí como eu falei e ela traz essas representações simbólicas, né? Então bora lá falar um pouco sobre o imaginário aí na psicologia, na filosofia, né? Como eu falei, o imaginário está muito relacionada à formação de identidade. Ela está muito voltada a isso. E a maneira também como nós percebemos o mundo, algumas visões e representações subjetivas. A gente mencionou nesse instante, pensar em tal situação, pensar em tal fator, já vem o imaginário junto com a imagem. Então, é bem interessante. A gente faz uma imagem com o nosso imaginário, é basicamente isso. É justamente isso. O imaginário ele está sendo muito usado hoje na sociedade, na cultura. E houve uma grande evolução. Né? Há evoluções durante o tempo, durante os séculos, essa questão, né? Da questão desse imaginário, né? Dessa percepção, de enxergarmos algo, né?
relacionar ali com outras objeções. Então isso traz essas interpretações pessoais também, né, sobre algo da nossa vida, sobre algo da sociedade. Né? A gente pega também nessa imaginação. Né? Eu estou imaginando o que hoje para a minha sociedade? O que é que você imagina hoje? Justamente, O que é que você quer hoje para a sociedade, para a cultura do nosso país? Né? Então, isso tudo ele engloba e a gente tem que ter o direito de imaginar. Né? A gente De tem o estar direito nessa de imaginar. imaginária, né? De fato trazer essa imaginação e também saber traduzir, introduzir, né, para a nossa vida e para a sociedade no modo geral. Né? E a imagem, né, no modo geral também, que é um elemento fundamental na maneira como percebemos também o mundo, comunicamos ideias e construímos significado também na nossa sociedade. Então, o imaginário na cultura, ele é um imaginário coletivo, né? Que a gente pode dizer basicamente isso. Por quê? Porque ele vem junto dele um conjunto aí de mitos, de crenças, de símbolos, de narrativas. Então, é uma estrutura que, de certa forma, a sociedade ali interpreta o mundo, né? Então, ela está muito ligada a isso. Já a psicologia, como a gente falou, é único, né? A gente imagina, mas já voltado à cultura, tem muito essa interpretação, esse imaginário coletivo, porque justamente isso a gente vem carregado nessa cultura aí de símbolos, de crença, então é meio que uma forma coletiva de se imaginar, né? E aí ela influencia de uma identidade cultural, dos valores compartilhados por um grupo. Então, de fato, essa interpretação imaginária vem, querendo ou não, de resquícios ali de coletivo, né? De grupo, o que é que se pensa. Então, está muito ligado a isso. Isso. E também tem essas evoluções também, né, nessa questão da imagem, que nos paradigmas também fotográficos, né, que também ela desenvolve um advento da fotografia, e essas imagens elas começam a ser capturadas de maneira mais objetiva, né, permitindo essa representação mais fiel também da realidade do nosso tempo. Né? Essa capacidade simbólica do ser humano ver, né? E aí são manifestações mitológicas. Então, na arte e na literatura, que está também, querendo ou não, interligado em relação à cultura, né? Então, coisa. é uma coisa que interliga a outra, né? E aí a gente vê essas manifestações de fábulas, cordéis, podemos dizer assim, né, também. E essas produções artísticas, né, literárias. Então, querendo ou não, a gente usa muito o imaginário, a gente tem muitas percepções do imaginário em relação, principalmente, voltada à escrita, né, à leitura. Porque ali, na leitura, a gente está ali, querendo ou não, imaginando. Ao a gente ler, nosso imaginário ali está fervendo, né? Porque ao lermos, justamente tem essa percepção imaginária, né? Ao ler, nosso imaginário flui. Então, já começa a funcionar, né? Justamente. Olha, tá ali a gente lendo, João foi até a montanha, colher flores, então a gente já vai imaginando também, né? Isso. Então nós temos esse poder, né, na psique, na psicologia também, como a gente bem trouxe, né? Esse poder de imaginar, de trazer de fato, mediante a nossa leitura, mediante tudo aquilo ali que a gente está observando, de trazer essa realidade através da nossa mente, né? De trazer essa imaginação e trazer essa criatividade também através da nossa leitura, através do nosso desenvolvimento humano também, né? E também o nosso imaginário, consequentemente, está sempre no nosso cotidiano, né? Impossível não estar no nosso cotidiano e principalmente na comunicação. Então,
ela presente, diz respeito muito nessa representação, né, do que a gente imagina. Isso. E ela molda a nossa visão, né, a nossa percepção de mundo, podemos dizer assim, né. Então, as pessoas têm um imaginário sobre um herói, um exemplo, né. Então, o herói construiu culturalmente que o herói é aquele que salva vidas. Então, isso dali, certamente a imagem trouxe os desenhos, né? Mas ali o que faz isso refletir geralmente é o nosso imaginário, né? Construir uma visão, um modo sobre o herói, né? Também diversas outras situações, né? Constrói o imaginário está tão voltado a tão nosso cotidiano, por exemplo, a gente constrói um imaginário de um político. A gente sabe que muitas vezes, nem todos os políticos são daquela forma, mas a gente cria o imaginário. Político é tal forma. Então, o nosso imaginário faz com que isso ferva, né? Isso, então, a gente imagina várias situações. E há duas né? realidades, né, nesse campo também de política, né? Que tem os pós e os contras, né? Aí a gente fala ali, aquele prefeito, aquele candidato, enfim, é gente boa demais, ajuda o povo, aí já vem outra pessoa falar ao contrário, né? Não é assim não. Então a gente vai imaginando como de fato é a pessoa, né? Então a gente vai trazendo essa realidade do imaginário, né? Que querendo ou não, exemplo, em relação ao herói, foi construída culturalmente e também em conjunto, mas também tem essa perspectiva do cotidiano, que é uma situação individual, né? Nosso imaginário também tem essas particularidades, né? Tem certas situações que foi construída culturalmente e aí você tem essa visão que já passa aí de gerações. Mas em relação também a gente tem um imaginário que é nosso, que é o nosso cotidiano, tem essa percepção, né? Isso. Então, é justamente isso. Em resumo, o imaginário é um conjunto aí de imagens, de ideias que aí influencia formas como o indivíduo e também, querendo ou não, a nossa sociedade tem uma forma de perceber, né? Isso. Então, é uma interpretação de mundo, né? Individual, independente do âmbito também social, cultural. E é isso aí. Gente, então esse foi o tema que nós trouxemos no nosso podcast, tá bom? De forma resumida, né? De forma resumida, descontraída aqui, do jeitinho nosso, né? Do nosso jeito aqui. Mas foi um prazer estar com você, Jocildo Frazão. Prazer também, é meu. Então, vamos com tudo aí. O primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Mas de forma resumida, a gente traz sobre a imagem, o imaginário, aborda de forma simples, mas que aí tenho certeza de que quem está assistindo também imaginou alguma situação e construindo também, querendo ou não, uma imagem da gente aqui. Então, a imagem, o imaginário, querendo ou não sai da gente, né? Então, como a gente fala, é uma percepção também individual, né? Isso mesmo. Uma percepção da nossa, cada um, né? Isso. Cada indivíduo. Isso mesmo. Então queremos também agradecer ao professor João, né, que nos deu essa oportunidade, né, de fazer a apresentação dos nossos trabalhos através de um podcast, gente. Então, muito bom. Inovador, né? Professor João. Inovador. Inovador. Então é isso, pessoal. Até mais. Até breve. Então vai estar no YouTube. Valeu. Valeu.